Fala pessoal, estou aqui hoje para falar a respeito da nova série que a gente vai colocar aqui no nosso canal do YouTube. Vão ter vários vídeos a respeito dos materiais dentários e sempre em cima de alguma dúvida, alguma pergunta que algum aluno num curso ou numa aula colocou para mim. Então hoje a gente começa falando de porcelanas e vamos continuar nesse tom aí, falando a respeito de vários assuntos, e é interessante que vocês coloquem também para a gente as questões ou novas questões para que a gente possa fazer vídeos dentro dessa área, claro, para aqueles que se interessarem na área de materiais dentários, a gente possa trazer essa discussão para todos, né? Então, hoje a gente vai falar a respeito de porcelana, material estético, né? Um material que todo mundo conhece, mas vamos dar uma ênfasezinha num aspecto e numa pergunta que eu lembro de ter ouvido numa aula, né, numa aula teórica. Então vou pegar essa pergunta, vou colocar ela e em cima dela a gente vai começar então a construir o nossa revisão para muitos, né, e o nosso conhecimento, claro, para aqueles que não têm muita experiência na área. Vamos lá? Bom, a pergunta de hoje ela é a seguinte: seria possível abrir mão das porcelanas com as cerâmicas mais resistentes que foram sendo desenvolvidas, criadas recentemente? Então, para que a gente possa falar desse assunto, a gente tem que entender o que são as cerâmicas, né? O que é a porcelana. E a gente, em outros episódios ou em outros capítulos, a gente vai falar a respeito dessas novas cerâmicas que foram sendo desenvolvidas, né? Então a cerâmica todo mundo conhece mais ou menos pela forma tradicional, né? O nome cerâmica remete ao que? A vasos cerâmicos, a alguns artefatos, né? Que todo mundo tem em casa. Mas, claro, para aqueles que já trabalham na área, cerâmica vai de cara lembrar a gente algumas marcas de porcelana, de cerâmicas específicas, né, que a gente pode estar usando no nosso consultório. Eles têm similaridades, né? Por mais que a gente fale assim, um vaso não é um dente, a gente tem o mesmo princípio de fabricação de uma cerâmica, né? Então a gente tem o princípio de óxidos metálicos que são trabalhados através de processo de queima, né? Para a produção então de uma estrutura com características estéticas, com características que trazem para a gente a naturalidade de um dente. Bom, e o que são as cerâmicas? Né? Então, as cerâmicas são obtidas sempre pela queima de óxidos metálicos, de silício. Você tem átomos que formam ligações fortes, iônicas e covalentes. São materiais frágeis, ou seja, não suportam nenhuma deformação plástica, não dá para a gente entortar uma cerâmica, né? Envergar ela, não dá para a gente deformar, porque ela quebra. E possuem altíssima estabilidade química, que é o que a gente busca numa durabilidade de restauração. Uma restauração que dura bastante, ela tem que ter estabilidade química, né? Afinal de contas, a nossa restauração está exposta a um meio muito agressivo, que é saliva, alimento, etc. Nesse inteirinho, o que é importante a gente comentar a respeito dessa estrutura? Por que as cerâmicas são tão frágeis, né? Então a gente tem ligações entre os átomos da nossa cerâmica. Essas ligações são baseadas principalmente em ligações iônicas. Então a gente tem o que na ligação iônica? A gente tem a aproximação de átomos com cargas opostas, não é? Então, se eu tenho uma ligação desse tipo, se eu tento fazer uma deformação no meu material, se eu aplico uma determinada força numa camada do meu material, ainda que eu consiga fazer esse deslocamento aqui de átomos, o que vai acontecer? A gente vai mudar essa polaridade aqui. O que a gente vai ter, na verdade, é uma repulsão. E aí o nosso material, então,
tende a gerar uma trinca, uma falha, uma divisão dentro do próprio material. Por isso, então, a gente tem um material que a gente considera frágil. Apesar dessas ligações que existem para esse material serem extremamente fortes, a gente não consegue deformá-lo. Todo o nosso material cerâmico, seja qual for, vai passar por um processo de queima, né? Tem que passar por um processo de queima que a gente chama de sinterização. Então, o material tem que ser sinterizado. Então, o processo de queima da cerâmica é chamado de sinterização. Tem que ser levado ao forno. E depois que a gente leva o nosso material ao forno, a gente tem, então, ele adquire aquelas características estéticas, aquelas características de brilho, aquelas características de translucidez, né? São obtidas essas características finais depois da queima, principalmente por conta da microestrutura que a gente produz para esses materiais. Quando as cerâmicas começaram a ser usadas? Bom, se a gente pensar em material cerâmico da maneira que a gente conhece, a gente vai pensar no final do século XVIII. Mas antes disso já se usava um material que não deixa de ser uma cerâmica, que é o marfim para a fabricação de próteses. Mas dá para imaginar o quanto que era difícil esculpir no marfim e o quanto era difícil e pesado para trabalhar com essas próteses. Foi só no final do século XVIII que houve a associação ou houve o desenvolvimento das cerâmicas a partir das porcelanas chinesas. As porcelanas chinesas eram milenares, né? São milenares. E a gente então, o Ocidente nunca havia aproveitado esse conhecimento, aliás, nem tinha esse conhecimento para o desenvolvimento das porcelanas, para usar as porcelanas nos dentes. Então houve o desenvolvimento a partir de um farmacêutico francês chamado Duchateau. No final do século XVIII, ele desenvolveu dentinhos de porcelana, baseado na porcelana chinesa, que apesar de tudo, eram porcelanas muito frágeis. Então, ele trocou os dentes de marfim por dentes de porcelana nas suas próteses. Então, foi sendo desenvolvido, com o passar dos anos, essas porcelanas para ficarem cada vez mais resistentes, acrescentando-se óxidos metálicos, como o próprio óxido de alumínio, e principalmente desenvolvendo um cristal na sua estrutura, aumentando a quantidade de um cristal na estrutura dessas porcelanas, um cristal chamado leucita. A porcelana que a gente conhece, ela é baseada na porcelana feldspática. Porcelana feldspática porque vem de um mineral chamado feldspato, encontrado na natureza. Esse feldspato que é encontrado na natureza, ele é processado, né? Ele passa por um processo de fusão junto a outros elementos, fundentes, quartzo, e aí ele origina, então, a partir desse processo que a gente chama de fusão incongruente, ele origina uma estrutura vítrea com cristais de leucita. Esse material ele é moído, então ele passa a frita dele passa por um processo de moagem e a gente obtém então um pó. E esse pozinho é que é vendido para o protético trabalhar, para ele depois fazer novamente um outro processo de queima, que é o de sinterização. Bom, as porcelanas elas são constituídas de uma matriz de vidro. Depois que a gente faz o tratamento da nossa porcelana, né? Depois que a gente faz a queima, a sinterização, a gente tem na estrutura dela uma matriz de vidro, sílica que a gente chama, né? E ele contém dentro de cristais, partículas cristalinas, tá? Que aqui estão representadas nessa fotinho aqui. Tá? A porcelana que a gente chama de cerâmica feldspática ou porcelana feldspática, ela tem uma quantidade pequena desses cristais. Tá? E esses cristais, essas partículas de cristais são muito importantes dentro do material, porque adicionam ou dão ao nosso material
alguma resistência. Tá? Esses cristais têm um nome que é leucita. Bom, então aí vem uma questão bastante importante para a gente discutir. Em primeiro lugar, porcelana é um tipo de cerâmica. Existem vários tipos de cerâmica que a gente trabalha, né? Porcelana foi o primeiro tipo de cerâmica. É a porcelana que a gente chama de porcelana feldspática. Essa porcelana feldspática, então, ela apresenta uma grande quantidade de matriz de vidro e uma quantidade pequena de cristais, representados principalmente, no caso da porcelana feldspática, então, que a gente viu, a gente forma cristais de leucita. Esse é o nome do cristal. Como é um material extremamente vítreo, apresenta bastante translucidez. Como é um material que apresenta uma quantidade pequena de cristais, a sua resistência não é tão alta. Que os cristais que se formam dentro do material, assim como no material metálico, que é cristalino por essência, eles dão resistência a esse material. Nos anos 50, depois dos desenvolvimentos, né, da tentativa do desenvolvimento de porcelanas mais resistentes, houve nos anos 50 a introdução de uma combinação, a gente pode até dizer da formação de um compósito praticamente, do uso de um metal associado com as porcelanas. Como a gente disse, né, as porcelanas elas fraturavam muito, elas eram muito frágeis. Então, com o desenvolvimento das porcelanas, principalmente pela adição de um conteúdo maior de cristais, houve então a possibilidade de um ajuste do coeficiente de expansão térmico dessas porcelanas para serem usadas com metais que também foram sendo desenvolvidos para produzirem óxidos na superfície, e aí a gente casou esses dois materiais, os metais como coping, né? Existiu então a introdução desse conceito do coping metálico, o metal como um coping, como uma estrutura, aonde em cima dela a gente aplica a porcelana. E aí a gente conseguiu então fazer próteses com mais segurança, próteses que sofriam menos com as quebras, com as perdas, né? Então se associou aquela baixa tenacidade que as cerâmicas tinham, a gente consegue, através da alta tenacidade, a fratura dos nossos metais que estão por baixo dela. Através desse desenvolvimento foi possível o desenvolvimento de próteses extensas. Não só então mais se fazer coroas unitárias, não só se usar dentinhos de porcelana às vezes soltos numa prótese também, mas também foi possível se fazer próteses fixas extensas usando ou se aplicando a porcelana em cima de estruturas metálicas. E aí podia ser usado em qualquer região da boca. A questão, e que a gente vai voltar nela quando voltar na pergunta, é: com o desenvolvimento das cerâmicas e passando a ser usado em conjunto com o metal na boca inteira, houve um outro probleminha. Surgiu uma questão, que é a seguinte: a gengiva do paciente retrai um pouquinho com o passar do tempo. Naturalmente, ou mesmo por alguma condição específica periodontal. E aí a gente tem a exposição de linhas de metal. Às vezes é difícil disfarçar uma linha de metal por baixo da porcelana. Às vezes a gente precisa adicionar opaco, adicionar um volume maior de porcelana na região cervical.
fazer ombros cerâmicos em região cervical, né? Então, por menor que seja, claro que aqui nessa foto a gente está exagerando esse efeito, né? Mas às vezes você pode ter um efeito bem sutil em região cervical que já indique que aquele dente não é natural. E a gente percebe, o observador consegue ver que existe ali então alguma artificialidade, tem alguma coisa errada. Isso levou ao desenvolvimento dos outros tipos de cerâmica, para não se usar mais metal por baixo da porcelana. Começou a se pensar então em cerâmicas mais resistentes para poderem ser usadas não só na forma de coroas, mas na forma de próteses. Isso a gente vai ver em outro vídeo, mas tem a ver com a pergunta de hoje. Como que as nossas porcelanas são trabalhadas? De uma forma convencional, através da aplicação então com um pincel, uma mistura feita do pó, aquele pó que a gente comentou no início, né? Moído do feldspato, depois de todo o processamento que é feito nele, ele é aplicado então sobre uma infraestrutura e depois de confeccionado no modelo, ele é sinterizado. Então, quando a gente faz a pecinha, o protético faz a pecinha, seja uma faceta, uma coroa, aplicação sobre o metal, ele leva depois aquele material para o forno para sua queima. No forno, o material ele é sinterizado, então aquele pó que está unido por água, ele acaba sofrendo um empescoçamento, ele começa a se unir com as outras partículas, e a gente há de convir que no meio dessas partículas vai ficar muito espaço vazio. Esse espaço vazio ele vai ser eliminado, porque durante o processo de queima existe a introdução do vácuo dentro do forno. Então o material sofre uma ligeira contração. Existem porcelanas, então como as porcelanas voltam várias vezes ao forno, a gente vai ter temperaturas de queima diferentes. Então tem porcelanas de fusão alta, média, baixa, ultra baixa, né? E a gente pode considerar que existe ainda uma aplicação muito importante, que é a aplicação de uma última camada de porcelana que a gente vai chamar de glaze. Numa temperatura ultra baixa, né? Ela serve para trazer o aspecto final de brilho da nossa restauração, mas muito mais do que isso, serve para trazer resistência mecânica à nossa peça, tensões de compressão na superfície da nossa peça, que vão reforçá-la, serve para fechar os pequenos defeitos de ajuste que são feitos nessa nossa prótese. Então sempre há necessidade de um glaze para terminar as próteses de porcelana. Existe uma outra forma de processamento, que é um processamento através do CAD/CAM, que é através do uso de blocos então de porcelanas. Esses blocos então são recortados no formato em que o dentista, ou melhor, o protético, né, vai planejar, ou o dentista mesmo no próprio consultório. O modelo dele deve ser escaneado, ou mesmo deve ser feito o escaneamento da própria boca, do próprio preparo dos dentes na boca do paciente, e sobre esse preparo, sobre esse desenho no computador, né, vai ser feita então a usinagem de blocos, desses blocos de porcelana na máquina de fresagem. Isso é o processo CAD/CAM, né? Então, bastante difundido já, né? Bastante uso dos dentistas. A gente vai fazer um programa só para falar a respeito desses processos, desse processamento de CAD/CAM, né? Mas acho que a maioria dos profissionais já tem algum contato, ou já teve algum contato, nem que seja apenas visual, né? Através de algum vídeo, alguma coisa, mas sabe como funciona a aplicação, o recorte dos blocos de porcelana para fazer esse trabalho. Então a gente tem o nosso material que tem como indicação ser usado para aplicação sobre metal, ou seja, para confecção de prótese metalocerâmica. A gente usa ele para confecção de inlay, onlay e faceta, trabalhos pequenos. Por quê? Porque a porcelana apresenta uma menor resistência mecânica, né? Então, se não tiver associado a alguém, ao metal,
ou a uma outra cerâmica mais resistente, eu faço apenas trabalhos menores. E a gente pode usar também para recobrir a infraestrutura cerâmica de outros sistemas cerâmicos, que a gente vai conhecer depois. Então, em metalocerâmicas, você pode ter a estrutura do tamanho que quiser, metálica, você vai aplicar a porcelana sobre essa estrutura, e isso vai funcionar muito bem, né? A gente já trabalha muito tempo com metalocerâmica. Pecinhas pequenas de porcelana você pode fazer, não é tão crítico, porque essa porcelana, apesar de frágil, apesar de ser um material que tem a baixa resistência, ela está apoiada, né, numa estrutura de dente, ela está apoiada em várias paredes, então uma inlay, mesmo uma onlay que seja pequena, a gente pode usar. Facetas, ela é perfeita porque ela apresenta altíssima translucidez. Então, principalmente quando a gente não quer corrigir tanto a questão da cor, às vezes de um dente escurecido, de um substrato escurecido, e que a gente está se baseando mais na forma, a faceta é perfeita. Faceta de porcelana, né? Se for uma faceta de cerâmica, de outro tipo de cerâmica, a gente consegue outras características. Também você pode pensar, poxa, mas é algo tão fininho, é algo tão pequeno, tal, será que isso não vai quebrar? Estando bem apoiado, estando uma faceta de porcelana bem cimentada, ela não vai soltar, pode eventualmente quebrar? Pode. Mas a porcelana ela precisa de um apoio. Esses materiais frágeis, esses materiais que têm baixa resistência, principalmente a tração, que é o caso das cerâmicas, eles precisam estar muito bem apoiados. E aí eles ganham a resistência à compressão, eles têm. Então eles são impedidos de sofrerem tração e acabam sendo materiais então que têm sim durabilidade, têm resistência. Então, o processo de cimentação é fundamental. A gente vai falar de cimentação também mais para frente. E o recobrimento de infraestrutura cerâmica, né? Foram se desenvolvendo com o passar dos anos cerâmicas mais resistentes. Mas às vezes, por vezes, muitas vezes a gente precisa aplicar ainda a porcelana como um recobrimento para essas estruturas. Então a gente volta na pergunta, para a gente finalizar. Seria possível abrir mão das porcelanas com essas cerâmicas mais resistentes, né? Se existem cerâmicas mais resistentes, como você falou agora, Ricardo, para que eu vou precisar de outras, ou melhor, da porcelana, que é mais frágil, que vai quebrar, que pode quebrar, que, enfim. Por que eu não faço tudo já dessa cerâmica mais resistente? Então essa foi uma pergunta que um aluno deixou em aula e agora a gente vai, no dia eu respondi, eu vou responder de novo agora. Então, como eu havia dito, as porcelanas apresentam baixa resistência mecânica porque tem poucos cristais. No entanto, as cerâmicas que foram sendo desenvolvidas depois das porcelanas eram cerâmicas que buscavam maior resistência. Então, se nós pensarmos nas vitrocerâmicas, que foram inventadas a partir dos sistemas die-cord da década de 80, depois os sistemas IMEX, Empras, né? Empras e IMEX depois, a gente vai discutir isso um outro dia. Mesmo as cerâmicas infiltradas, né? Que são os compósitos cerâmicos, são os sistemas Inceram, que também ficaram bastante famosos nos anos 90, e os sistemas policristalinos de zircônia. Todos esses sistemas, para todos esses sistemas foi se adicionando uma quantidade de cristais. Ótimo, então. Esses materiais são mais resistentes. Por que a gente não usa só eles então e deixa de usar as porcelanas? A questão é que quanto mais cristal eu tenho, menos fase ou matriz vítrea. Se eu tenho menos fase vítrea, se eu tenho menos vidro,
esses materiais que foram sendo criados foram sendo cada vez mais opacos, porque o vidro traz para mim translucidez. Ou seja, os materiais que foram sendo desenvolvidos e que a gente vai ver em outro dia, em outra aula, eles carregam consigo uma opacidade maior, crescente à medida que aumentam os cristais. Então toda a questão relativa ao uso da porcelana está ainda baseado na sua estética, que é insuperável. Tá? A estética das porcelanas é a maior, justamente porque ela tem um aspecto mais vítreo, mais translúcido e muitas vezes necessário quando a gente está fazendo algum tipo de trabalho de restauração, principalmente em dentes anteriores. E é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho desse material que é a porcelana. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem apresentar dúvidas para a gente tirar em outras aulinhas dessa, a gente pretende, como eu disse, fazer uma série, né, falando a respeito de dúvidas que eu tenha recebido anteriormente. Você pode mandar uma mensagem para mim e a gente pensa num assunto novo para discutir. Valeu, até a próxima, galera.